Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da mineração. Esse continua sendo aquele momento em que agradecemos a todos pela receptividade de todos os áudios, interação entre nós da comunidade de mineração, geologia, engenharia, meio ambiente. Lembrando que o objetivo principal do podcast da mineração é levar conhecimento sobre as áreas de mineração de uma forma simples e prática. Lembrando também que estamos nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo. E agora no YouTube com o canal da Mino Innovations. Vídeo novo todo sábado. Aproveite todo o nosso conteúdo que é gratuito e de qualidade. O podcast da mineração é uma iniciativa da startup Mino Mining Innovations. Olá pessoal, como vamos? No áudio dessa semana iremos falar sobre licenciamento ambiental. Quais são suas fases? Quais são as principais exigências? Se o minerador pode perder a sua licença ou não? Essas e outras perguntas serão respondidas neste programa e muito mais outras dúvidas. Sou o Enio Flávio, engenheiro de Minas do podcast da mineração e vamos ao áudio. O licenciamento ambiental é uma exigência legal e uma ferramenta do poder público para o controle ambiental. E em muitos casos, apresenta-se como um desafio para a mineração. O principal significado do licenciamento ambiental é que é um procedimento a qual o poder público, representado por órgãos ambientais, autoriza e acompanha a implantação e a operação de atividades que utilizam recursos naturais ou que sejam consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. É obrigação do empreendedor, prevista em lei, buscar o licenciamento ambiental junto ao órgão competente, desde as etapas iniciais do seu planejamento e instalação até a sua efetiva operação. Todo empreendimento listado na Resolução CONAMA 237 de 1997 é obrigado a ter licença ambiental. Assim, é necessário conferir se sua atividade encontra-se na lista e, neste caso, seguir com os procedimentos legais para o licenciamento ambiental. As atividades e empreendimentos que o órgão ambiental solicita licenciamento são, por exemplo, extração e tratamento de minerais, indústria de produtos minerais não metálicos, indústria metalúrgica, indústria mecânica, obras civis, uso de recursos naturais, entre outros descritos no anexo 1 da resolução CONAMA citada anteriormente. Porém, o órgão ambiental pode solicitar que não estejam presentes nessa relação devido à análise do empreendimento, pois a sociedade está em constante evolução, logo seus empreendimentos também estão evoluindo juntamente. O licenciamento ambiental é a base estrutural do tratamento das questões ambientais pela empresa. É através da licença que o empreendedor inicia seu contato com o órgão ambiental e passa a conhecer suas obrigações quando adequado ao controle ambiental de sua atividade. A licença possui uma lista de restrições ambientais que devem ser seguidas pela empresa. Desde 1981, de acordo com a Lei Federal 6.938 do mesmo ano, o licenciamento ambiental tornou-se obrigatório em todo o território nacional. E as atividades efetivas ou potencialmente poluidoras não podem funcionar sem o devido licenciamento. Desde então, empresas que funcionam sem licença ambiental estão sujeitas às sanções previstas em lei, incluindo as punições relacionadas na Lei de Crimes Ambientais, instituídas em 1998, tais como advertências, multas, embargos, paralisação temporária ou paralisação definitiva das atividades. O mercado está muito mais exigente para que as empresas se tornem licenciadas e que cumpram a legislação ambiental. Além disso, os órgãos de financiamento e de incentivos governamentais, tais como o BNDES, condicionam a aprovação dos projetos à apresentação da licença ambiental. Via de regra, em todos os estados do Brasil, atuam os 3 órgãos ambientais ao lado com diferentes responsabilidades nos níveis federal, estadual e municipal. Na esfera federal, o IBAMA é responsável pelo licenciamento de atividades desenvolvidas em mais de um estado e daquelas cujos impactos ambientais ultrapassem os limites territoriais. A Lei Federal 6.938 de 81 atribuiu aos estados a competência de licenciar as atividades localizadas em seus limites regionais. No entanto, os órgãos estaduais, de acordo com a resolução CONAMA 237 de 97, podem delegar esta competência em casos de atividades com impactos ambientais locais ao município. É importante ressaltar também que a resolução CONAMA citada determina que o licenciamento deve ser solicitado em uma única esfera de ação. Entretanto,
O licenciamento ambiental exige as manifestações do município, representado pelas secretarias municipais de meio ambiente. A licença ambiental é o documento com prazo de validade definido em que o órgão ambiental estabelece regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem seguidas por essa empresa. Entre as principais características avaliadas no processo, podemos ressaltar o potencial de geração de líquidos poluentes, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e o potencial risco de explosões e de incêndios. Ao receber a licença, o empreendedor assume compromisso para com a manutenção e qualidade ambiental do local em que o seu empreendimento se instala. O processo de licenciamento é constituído de 3 tipos de licença. Cada uma é exigida em uma etapa específica do licenciamento. Logo, temos inicialmente a licença prévia, depois a licença de instalação e depois a licença de operação. Licença prévia, também chamada de LP, é a primeira etapa do licenciamento, em que o órgão licenciador avalia a localização e a concepção do empreendimento, atestando a sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos para as próximas fases. A LP funciona como um alicerce para a edificação de todo o empreendimento. Nesta etapa, são definidos todos os aspectos referentes ao controle ambiental da empresa. De início, o órgão licenciador determina se a área sugerida para a instalação da empresa é tecnicamente adequada. Este estudo de viabilidade é baseado no zoneamento municipal. O zoneamento é uma delimitação de áreas em que os municípios são divididos em zonas de características comuns. Nesta etapa, podem ser requeridos estudos ambientais complementares, tais como EIA-RIMA e RCA, quando estes forem exatamente necessários. O órgão licenciador, com base nesses estudos, define as condições nas quais a atividade deverá se enquadrar, a fim de cumprir as normas ambientais vigentes. O anexo apresenta uma relação de atividades que devem realizar estudo de impacto ambiental durante todo o licenciamento. A licença de instalação, ou LI, uma vez detalhado o projeto inicial lá na LP e definidas as medidas de proteção ambiental, deve ser requerida a licença de instalação, cuja sua concessão autoriza o início da construção de empreendimento e instalação dos equipamentos. A execução do projeto deve ser feita conforme o modelo que já foi lá atrás apresentado. Qualquer alteração na planta, no sistema que possa ser instalado, deve ser formalmente enviada ao órgão licenciador para que esse órgão avalie. Já a licença de operação, ou LO, autoriza o funcionamento do empreendimento. Essa deve ser requerida quando a empresa estiver edificada e após a verificação da eficácia das medidas de controles ambientais estabelecidas nas condicionantes das licenças anteriores. Já nas restrições da LO, estão determinados os métodos de controle e condições para a operação do empreendimento. Johnny, abrindo um gancho no áudio, falei da LP dos estudos ambientais, que é o EIA, RIMA e RCA. EIA, RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, é o relatório de impacto ambiental, exigência legal instituída pela Resolução CONAMA 001 de 86 na implantação de projetos com significativo impacto ambiental. Ele consiste em um estudo realizado no local, mais precisamente no solo, água e ar, para verificar se a área contém algum passivo ambiental, além de prever como o meio socioeconômico ambiental será afetado pela implantação do empreendimento. RCA, Relatório de Controle Ambiental, é um documento que fornece informações de caracterização do empreendimento a ser licenciado. Deverá conter descrição do empreendimento, do processo de produção, caracterização das emissões geradas nos diversos setores do empreendimento, como ruídos, efluentes, líquidos, efluentes atmosféricos e resíduos sólidos também. O órgão ambiental, de acordo com a resolução CONAMA 1090, pode requerer o RCA sempre que houver a dispensa do EIA-RIMA. Muito bem observado, Enio. Outra coisa é quanto tempo demora para sair uma licença e qual o prazo para análise do deferimento dessa licença. Nessas questões, o prazo é estabelecido no artigo 14 da Resolução do CONAMA 237/1997, onde consta: o órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença, ou seja, LP, LI e LO, em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 meses a contar do ato de protocolar o requerimento.
até seu deferimento ou indeferimento, ressalvado os casos em que houver EA-RIMA e ou audiência pública, quando o prazo será até de 12 meses. Após a emissão da licença ambiental, Enio, a empresa entrará em fase de acompanhamento de operação, em que os órgãos ambientais poderão fazer visitas regulares a fim de verificar o cumprimento das exigências estabelecidas na licença. Pois é, Enio, sendo assim, suspender os métodos de controle de poluição ambiental constitui uma infração passível de atuação, de multas, do cancelamento da licença e até interdição da atividade, ou seja, é muito sério. O prazo de validade de cada licença varia de atividade para atividade, de acordo com a tipologia, a situação ambiental da área onde está instalada, entre outros fatores. O órgão ambiental estabelece os prazos e especifica a licença de acordo com os parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA 237 de 97, sempre citada neste áudio. Na licença prévia, o LP, o prazo mínimo é 0, estabelecido pelo cronograma do projeto apresentado, e o prazo máximo, que não seja superior a 5 anos. A licença instalação, o seu prazo mínimo é de acordo com o cronograma de instalação de sua atividade, e o prazo máximo que não seja superior a 6 anos. Na licença operação, o prazo mínimo é de 4 anos, e o prazo máximo é de 10 anos. Lembrando que os prazos só valem se forem obedecidas as condições especificadas na expedição das licenças. Uma vez adquirida a licença de operação, vem a questão renovação da LO. Deve-se requerer a renovação até 120 dias antes do término da validade dessa licença. Outra questão muito importante é sobre o cancelamento das licenças. O empreendedor tem que ficar esperto para não perder a sua licença, pois a qualquer momento ela pode ser cancelada. Basta para que isso, a fiscalização ambiental constate irregularidades do tipo falta de descrição de informações dos documentos exigidos pelo órgão para a concessão da licença, graves riscos ambientais ou à saúde dos colaboradores, alteração do processo industrial sem que o órgão ambiental seja informado, dentre várias outras. Dentro dessas responsabilidades e penalidades que possam ocasionar a perda da licença, bem como a conduta lesiva ao meio ambiente, se dividem em objetiva, subjetiva e solidária. Objetiva é independe de culpa. Neste caso, em caso de acidente, a empresa será obrigada, independentemente da existência de culpa, a reparar os danos causados ao meio ambiente. Aplica-se preferencialmente à esfera civil. Subjetiva depende da existência de culpa ou dolo. A culpa é caracterizada por imperícia, imprudência ou negligência, e o dolo se caracteriza pela intenção. Em caso de acidente, a apuração de culpa será necessária para a responsabilidade na esfera criminal. Já na solidária, será apurada a responsabilidade de todos os agentes envolvidos. É responsabilidade no qual o poluidor e seus sucessores, bem como qualquer um que tenha contribuído para o dano, serão considerados responsáveis perante a lei. Nesse caso, os responsáveis responderão individual ou conjuntamente pelo pagamento do total da indenização devida. Uma coisa muito importante, caros ouvintes, é saber que todos os custos envolvidos nas diversas etapas de licenciamento, ou seja, LP, LI e LO, são de responsabilidade da empresa ou do empresário. Isso mesmo. Os principais custos que são referentes a essas atividades são recolhimento de taxa referente a cada licença expedida, coleta de dados e informações pertinentes, análise, se forem necessárias, estudo e avaliação de impacto ambiental, dependendo da licença, implantação de medidas preventivas ou corretivas aos impactos ambientais negativos, acompanhamento e monitoramento desses impactos e publicações das licenças, ou seja, tudo cai no bolso do empresa ou do empresário. Podemos notar nesse áudio que o processo pode se tornar simplificado desde que a empresa busque trabalhar junto com o órgão ambiental desde o início do empreendimento, garantindo sempre informações transparentes e desenvolvendo uma atividade mineira ordeira com o desenvolvimento da sociedade. E que a real finalidade do processo de licenciamento ambiental é a conciliação do desenvolvimento das atividades humanas com respeito ao homem e ao meio ambiente. Divulguem nas suas redes sociais, pois isso ajuda bastante para continuarmos com o nosso trabalho. Agradecemos desde já a interação, todos os recados que estamos recebendo. Não deixe também de participar nas redes sociais. Agora estamos no YouTube com o canal Minomine Innovation. Se inscreva e não perca o nosso programa semanal chamado Mino Pocket, postado todos os sábados. Meu nome é Enio Flávio, engenheiro de Minas e entusiasta para a mineração. Até o próximo áudio. Muito obrigado, pessoal!
Lembrando que o podcast da mineração é uma iniciativa da MinoMine Innovations. Não deixe de baixar o nosso aplicativo, a solução Mineral Finder, o buscador de minerais, disponível gratuitamente na Play Store. Não deixem de opinar desse e dos outros áudios nas nossas redes sociais. E estamos vindo com mais uma inovação no cenário da mineração. O primeiro congresso online de mineração do Brasil, chamado Interconnected Mining Experience. Se cadastre no site mininovations.com.br/IMXP, cadastre seu e-mail e acompanhe todas as novidades desse evento que será épico. Ele ocorrerá em maio de 2020. Meu nome é Johnny Peterson, sou engenheiro de Minas, entusiasta para com mineração e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração e até o próximo áudio.